diz: E foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhando, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, sabe obedecer. Como um de quem os homens se esconde o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz está sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos salvos. Amém. Ó Deus, nós somos gratos a Ti, porque tudo que foi profetizado, escrito na Tua palavra, acontece. Nós agradecemos, seja o Teu nome, por fazer presente no nosso meio. Eu te peço, Pai, que nós aqui não te agrade e usa-nos conforme a Tua vontade. É assim que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Mês de abril chegou. E é um mês que as lojas de vende chocolate é que mais lucra, onde o símbolo é um coelho que, para os que estão no mundo, põe o nome de chocolate. Negócio meio estranho. A Páscoa, a primeira Páscoa, aconteceu na saída do povo do Egito, porque o Senhor falou para Moisés para marcar os umbrais das casas, matar um cordeiro e fazer uma marca, aonde o espírito da morte, o anjo da morte, passasse, aonde ele ficasse aquela marca de sangue, passasse direto e não matasse os primogênitos ali em Israel. A Páscoa para nós representa a morte e o cordeiro. Desde a antiguidade, Deus já mostrava que haveria um sacrifício. E houve esse sacrifício. Tudo que aconteceu, escrito na Bíblia, tudo que foi escrito aconteceu e ainda vai acontecer. Todas as escrituras. E o profeta Isaías, filho de Amós, ele escreveu este livro em Jerusalém, 740 a 701 antes de Cristo. Então, subentende-se que deve ter sido mais de 600 anos antes. Mas o que me chama muito a atenção neste profeta e em todos os profetas é que eles falam de um jeito que, como se estivesse vendo acontecer. Né? Isaías diz: olha, foi levado como ovelha muda perante os seus tosquiadores. Ele não reclamou. E se nós formos verificar no caminho que Jesus Cristo, aquela trajetória que ele fez
carregando a cruz do Calvário, aconteceu da mesma forma que foi escrito. Não houve murmuração, sabe? Ele caminhou ali tranquilo, sabia que ia morrer por nós, que nós não merecemos nada, mas não houve murmuração. E esse profeta ele escreveu mais de 600 anos antes, como se tivesse vendo acontecer. É por isso que nós que somos presbiterianos, a profecia para nós está aqui, escrita. Não tem outra profecia que não seja a palavra de Deus. Por isso que nós cremos e pregamos esse tipo de profecia, a Escritura Sagrada. É que é a nossa regra de fé e batismo. E fé e prática. Mas ele narra de uma forma tão convincente, é como se ele estivesse vivendo no futuro. Por quê? Ele pegou dessa forma, ele escreveu dessa forma. Porque ele estava cheio do Espírito Santo ali, quando estava escrevendo. Essa é a diferença. E esse mês se fala muito em Jesus Cristo. Está se falando bastante em Jesus Cristo. Olha, propaganda na televisão, falando sobre a morte, falando sobre a ressurreição, mas é só por mês de abril que as pessoas falam. A diferença nossa para os que estão no mundo é que nós pregamos Jesus Cristo ressurreto todos os dias, todas as semanas, todos os meses, em todo o tempo. Como acabou de dizer aqui, e de pregar o Evangelho a toda criatura. Essa é a nossa diferença. Nós não somos melhores que ninguém, mas nós pregamos as Escrituras Sagradas. Então, o profeta Isaías já anunciou que ia acontecer. E realmente aconteceu. O que eu acho muito interessante é que ele é um profeta messiânico, porque ele é quem mais fala do nascimento de Jesus Cristo. Se nós formos olhar em Isaías 7,14, o que diz, irmãos? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará Emanuel. Isaías 9,6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Bem atual, não é isso? É por isso que nós dizemos que a Bíblia é o livro mais atualizado que existe. Porque, ele falou de uma forma, quem é o conselheiro? Quem é o maravilhoso Príncipe da paz? Jesus. Jesus é o Príncipe da paz. Ele veio, aí João diz assim: no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, sem ele nada que foi feito seria feito. João, não é isso que diz? Então, para que adorar outras imagens, se nós temos um Deus que está desde o princípio? Ah, mas vocês querem ser o santo? Acham que está correto? Porque diz que só Jesus Cristo deve ser adorado. Nós adoramos a Jesus Cristo porque, irmãos, está escrito lá em Êxodo 20, de 1 ao 5, que Deus ele fala algo bem importante para o povo de Israel.
Êxodo 20, de 1 ao 5. Deus, ele fala, ele começa dizendo: não terás outros deuses. É isso? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, não é isso? Da casa da servidão. Aí ele continua: não terás outros deuses diante de mim. Continua: não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. E ele continua: não adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. Irmãos, o profeta Isaías, ele pregou durante 40 anos ali. E Isaías significa, sabe o quê? Deus é a nossa salvação. Por isso que ele fala tanto a respeito do Messias. O significado do nome de Isaías diz isso: Deus é a nossa salvação. Deus é o Senhor. É bem interessante, né? Você vai pesquisando e você vai entendendo. Quando nós dizemos que devemos adorar a um Deus, a Jesus, é porque nós temos base bíblica. Nós temos a base bíblica de que está escrito em Êxodo 20, de 1 ao 5. Eu não sei se estamos ensinando errado, mas o que eu sei é que nós aqui ensinamos o correto. E aí Isaías escreveu isso mais de 600 anos atrás, e aconteceu da mesma forma que foi escrito. Mas aí, no livro de Mateus 28, que já foi lido aqui, o que é que diz? Que ele ressuscitou. Ele morreu e ressuscitou. Ressuscitou no terceiro dia. E teve um grande terremoto, e os guardas ficaram temerosos. E um anjo removeu a pedra e sentou-se em cima dela. E aí, as mulheres, eu quero até exaltar essas mulheres, porque essas mulheres, elas acompanharam Jesus Cristo em todo o seu ministério e até a morte. Os homens, os discípulos, se dispersaram, mas elas não. Elas foram até a crucificação, elas foram até o túmulo depois, enquanto os apóstolos estavam ali escondidos, né? Eles estavam escondidos. Tanto é que quando Jesus bateu na porta, eles ficaram temerosos. As mulheres estavam ali, ó, enfrentando. Olhou, viu a crucificação e não desistiu em nenhum momento. É por isso que, às vezes não, sempre, as igrejas estão mais cheias de mulheres. Porque as mulheres não desistem. O homem, qualquer coisa, está desistindo. Mas as mulheres, elas não desistem, elas perseveram. E tem esse exemplo bíblico que elas estavam ali, ó, perante, sabe, enquanto Pedro negou, elas estavam ali. Enquanto os outros discípulos se dispersaram, elas estavam ali, observando. Jesus Cristo foi crucificado, elas foram até o túmulo para onde veio que ele foi enterrado. Depois elas voltaram lá, novamente. Então as mulheres têm um exemplo muito grande para nós que somos homens. E elas já vêm dando esse exemplo faz tempo, desde a época de Cristo. De não desistir, de estar ali nos pés do Senhor, independente da situação que estão passando, mas estão ali vendo.
Porque para os outros, era como se Jesus Cristo não fosse ressuscitar. Tanto é que não foi nenhum homem ali, né? Elas foram. Chegou lá, teve um grande terremoto, o anjo chegou e perguntou a ela: entra, vocês estão procurando Jesus? Ele ressuscitou. E diante e dizer para os nossos irmãos que Jesus ressuscitou. E elas foram. Quem primeiro encontrou Jesus? Quem primeiro se prostrou e adorou Jesus? As mulheres. Não é isso? Ela foi, encontrou Jesus e adorou. Ali, se prostrou diante dele e adorou. É muito, sabe, interessante essa colocação. Eu acho interessante que os escritores não deixou passar essas benfeitorias das mulheres, porque geralmente não se fala das mulheres na Bíblia, né? São poucas, mas o Evangelho foi pregado a respeito, principalmente de Maria Madalena também, que é o nome que é citado, Maria Madalena e outras Maria. Foi aquela que Jesus tinha expulsado 7 demônios. Nós temos o costume de julgar se a pessoa está jogada no chão. Tem pessoas que nem se aproximam. Se tiver embriagado, piorou. E Jesus olhou para aquela mulher, expulsou aqueles demônios, porque ele sabia que ela ia ser uma das seguidoras. Como foi? E o nome dela é o único nome que é citado, Maria Madalena. E nós, irmãos, adoramos a Jesus Cristo porque Ele é maravilhoso. Ele é conselheiro, é o príncipe da paz. Ele é Emmanuel, Deus conosco. Ele se faz presente no meio da nossa igreja, mesmo sabendo quem nós somos, que nós não merecemos nada, mas Ele se faz presente. Porque Ele é grande de misericórdia. Ele é um Deus que nós temos pela misericórdia dele, a convicção de adorarmos todos os dias, porque nós sabemos que Ele morreu, ressuscitou e que vai voltar. E que foi assim, é assim que está escrito, Atos 1, 10 e 11. Jesus Cristo, Ele morreu, ressuscitou e aí foi aos céus. E o que é que diz? E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como diz subir. A lição hoje estava falando a respeito disso, né? Que Jesus, nós pregamos que Ele virá, Ele está voltando, porque os sinais já estão acontecendo todos os dias, como se o nosso professor da escola bíblica hoje, Jailson, falou sobre a apostasia. É o que está acontecendo hoje. As pessoas estão desistindo do Evangelho, as pessoas estão deixando de crer no Evangelho. Tem pessoas até que, tantos anos do Evangelho, se afastam de uma forma e começam a pregar coisas que não existem na Bíblia, tipo prosperidade, sabe? Tipo só cura, só libertação,
E não é isso. Cristo, ele liberta. Cristo, ele cura. Cristo, ele salva. Não há libertação a não ser Cristo. Mas não da forma que está sendo pregado, só isso. Venha para cá. É como o irmão falou. Se nós colocássemos uma placa sobre só cura, só prosperidade, só libertação, cada dia da semana a igreja estava cheia. Mas não, nós queremos pregar aqui hoje um Cristo que, sem pecado algum, morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Morreu, mas ele disse: olha, importa que o Filho do Homem morra. Por 3 vezes ele falou isso aos discípulos: importa que o Filho do Homem morra, mas ressuscitará ao terceiro dia. Ressuscitou ou não ressuscitou? É por isso que nós fazemos questão, irmão, de pregar este Evangelho. O Evangelho de um Cristo que diz que ia acontecer e aconteceu. É por isso que nós estamos dizendo sempre para aqueles nossos parentes que ainda não aceitou Jesus Cristo: Jesus está voltando. Tem pessoas que dizem assim: desde pequeno que eu escuto. Isso nos deixa triste, né? Isso nos deixa triste. Nós estávamos na igreja presbiteriana da Alameda e nós estávamos pregando. E ouvi essa frase: Jesus Cristo está voltando. Aí teve um cidadão que estava embriagado, sentado logo na frente assim. Aí disse: desde pequeno eu escuto isso. Isso é muita mentira. E ele falou isso para todo mundo escutar. Mas só que ele morreu. E aí segue-se o juízo. Jesus Cristo, daquele ali, ele morreu, segue-se o juízo. E eu acho interessante a paciência, a longanimidade que Cristo tem para com o homem, para conosco. Porque desde criança, imagine, a pessoa tem 75 anos, desde criança, que escuta, ele disse, ele confessou na própria boca: desde criança que eu escuto isso, que Jesus Cristo está voltando, que é para que eu me arrependa. Irmãos, Deus é bom. E aí o homem procura o seu copo, só se embriagando o tempo todo, e aí vem logo. O que a gente pode falar? Segue-se o juízo. A última palavra que ele deu foi essa, lá na igreja: e Jesus Cristo está voltando, e é o que a gente fala direto. Jesus, irmãos, morreu para que tenhamos vida, e vida abundante. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E Jesus Cristo se fez carne como um Deus e morreu pelos nossos pecados, para que hoje estejamos aqui escutando aquilo que Ele traz para nós, para que hoje venhamos pregar o Evangelho a toda criatura, para que hoje venhamos dizer que só o Senhor é Deus, só Ele é que pode todas as coisas. Não adianta, irmãos, buscar salvação em outro que não seja Cristo, porque Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Não há outro mediador que não seja Jesus, porque Jesus é o próprio Deus e Ele está vivo, está sentado ali à destra do Pai. Ele vive e reina para todo sempre.
que o homem precisa fazer é examinar a Escritura. Por que nós temos discipulados, nós temos escola bíblica? Por quê? Para incentivar os irmãos a lerem a Bíblia. Porque através das Escrituras nós somos libertos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se for o Filho vos libertar, verdadeiramente, só em Cristo há liberdade. Só em Cristo há salvação. Só Ele pode ser adorado. Eu acho interessante essa cruz que aqui se encontra. Geralmente tem várias igrejas que tem cruz como essa. Mas a nossa está vazia. Por que está vazia? Porque Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Deus, Ele ressuscitou. Mas as outras que estão ali, olham para aquela imagem que ali se encontra, e nós, muitas vezes dizemos, olha, aquilo era uma simples estátua. Mas é uma imagem, mas é como se fosse uma foto. Mas o que foi que nós vemos agora? Em Êxodo. É imagem de semelhança de nada. Você não pode adorar, sabe, nenhum tipo de imagem. Você só pode adorar a um Deus que você sente a presença dele, que fala direto com você. E quando ele fala para você, pode ter 1000 pessoas, mas você escuta, você sente que é para você. Esse é o Deus que nós estamos para adorar. Esse é o Deus que nós adoramos todos os dias. Esse é o Deus que nós pregamos o tempo todo. Esse é o Deus a quem nós saímos para evangelizar. Esse é o Deus que é adorado por nós que somos cristãos 365 dias. Deve ser assim. Esse Jesus que está sendo falado, anunciado, mostrado mais televisões, esse Jesus só está sendo mostrado durante esta semana. Porque a partir de amanhã, já vou se falar em São João, Santo Antônio, São João, Dia das Mães, sabe, como eu estava dizendo aqui, que é um privilégio, né? Nós comemorarmos o Dia das Mães, porque aqui acabou de falar das mulheres, e como são as pessoas que não existem, jamais. A partir de amanhã já vamos falar em outros dias. Acabou. Né? Não acabou? Para o mundo lá fora? Já acabou o ovo de chocolate? Já acabou a caixinha de chocolate? Mas nós não. Nós temos que continuar adorando a este Jesus Cristo ressurreto, que disse que ia morrer, disse que ia ressuscitar e realmente aconteceu. Nós continuamos pregando durante os 365 dias. Isaías ele diz assim no início: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. E o meu desejo é que através desta pregação, que o único que deve ser adorado é o nosso Deus, é Jesus Cristo, chegue ao coração daqueles que nos escutam nesta noite, e eles percebam que só há um Deus a ser adorado. E esse Deus morreu na cruz, mas não permanece nela. Ressuscitou ao terceiro dia, apareceu aos discípulos, mesmo com a incredulidade deles, mas Jesus Cristo apareceu
Teve um que pediu para colocar o dedo na ferida. Tomé. Precisou para crer. Mas mesmo assim, os outros creram. E nós estamos aqui. Nós somos bem-aventurados. Por quê, irmãos? Por que nós somos bem-aventurados? Porque não vimos, mas cremos. Porque não vimos, mas cremos. Nós cremos no Deus que pode restituir as nossas perdas. Nós cremos no Jesus que quer que a gente descanse nele. Nós cremos no Jesus que pode todas as coisas. E nós estamos pregando para o mundo que Jesus Cristo não está mais na cruz, mas está sentado à direita do Pai. Nós cremos em Jesus que está voltando e vai voltar. Ultimamente, o que mais se escuta é que estão escutando os lados de trombetas por aí. Na Europa está escutando os lados som de trombeta como se estivesse sendo soado. Mas a palavra diz isso. Cada trombeta que vai ser soada, vai acontecer uma coisa na terra. E assim vai só escutar aquele som bonito e pronto. Como isso? É por isso que nós pregamos o que está escrito. Nós pregamos que vai haver Apocalipse as 7 trombetas. Mas cada trombeta vai ter um poder de destruição. Não vai ser escutar, olha que somzinho bonito. E é assim, a escritura está aqui para acontecer. Foi escrito, foi narrada, para que vai acontecer. Esse negócio de escutou 4 trombetas já soando em alguns países, que conversa. Isso sabe? Uma conversa coisas que a própria palavra diz o quê? Examinar a escritura, porque ela é o poder de Deus, através dela que nós vamos saber. Amém, irmãos? Então, Jesus morreu. Permaneceu morto? Não. Jesus morreu, mas ressuscitou. É por isso que hoje, domingo da ressurreição, nós trouxemos essa palavra para dizer que ele não continua na cruz, para dizer que não há outro Deus que deve ser adorado, a não ser o maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Pai da eternidade, Deus conosco. Esse é o único que deve ser adorado. Amém, irmãos? Amém. Que o Senhor continue nos abençoando.